Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo ao Tec Concurso. Sou Levi Moscovitz, professor de Direito Penal. Aulão de hoje, princípios do Direito Penal. Tema importante, tema relevante, tema recorrente em exames e concursos públicos, e a gente não poderia deixar de trabalhar com esse tema aqui com vocês. Preparei um aulão para você com aqueles princípios mais decisivos, aqueles mais importantes, aqueles mais recorrentes em prova, para você entender exatamente o que cai e como cai. Fechado? Antes de mais nada, eu quero saber como é que você tá. Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Valeu? Lembra, galera? Levi, eu quero falar com você. Vai lá no meu Instagram, Levi Moscovitz. Tá vendo esse nome bonitinho aqui? Lembre-se, só existe eu no planeta. Só você colocar lá no Instagram, me manda um direct, me conta a sua rotina. A gente tá ali exatamente pra conversar. Fechado? Então, sem maiores delongas, vamos começar nosso aulão. Vambora começar nosso aulão, galera. Então, como você já percebeu, em todas as nossas aulas, quando eu introduzo um tema, uma temática, eu gosto de conceituar. O conceito é importante exatamente para aqueles que não são da área jurídica compreender, conseguir enxergar aquilo que eu vou estar aqui batendo esse papo com vocês, e para quem era da área jurídica exatamente ter um norte de estudo. Então, meu objetivo aqui é estar sempre conceituando, mesmo que de modo sintético, o tema que eu vou tratar. E conceituar princípio não é a tarefa mais simples, até porque existem diversos doutrinadores que têm a sua própria conceituação de princípio. Mas eu procurei trazer aquela conceituação que satisfaz aquilo que eu queria passar para vocês e, de certo modo, consegue ilustrar bem o que seria a temática. Então, eu vou me valer aqui do conceito trazido no livro do professor Kleber Masson, que ele diz o seguinte: princípio nada mais é do que um valor fundamental que inspira a criação e a manutenção do sistema jurídico. Então, quando nós estivermos tratando de princípio, não só no direito penal, mas no processo penal, no direito administrativo, você vai perceber que são valores em abstrato que fazem parte do ordenamento jurídico, que eles têm a função precípua de nortear tanto o legislador como o aplicador do direito. Quando me refiro ao aplicador do direito, ao operador do direito, me refiro àqueles profissionais da carreira jurídica. Então, quando nós estivermos tratando de princípios, a ideia que você precisa ter, principalmente dentro do direito penal, é que se trata de um valor em abstrato que, presente no ordenamento jurídico, ele não se aplica tão somente a uma hipótese em específico, ele tem aplicação ao conjunto indefinido de hipóteses em razão da sua abstração, tá? Então, a ideia de princípio é exatamente essa. Mas para que serve o princípio? Já deixei escapar para você. Para que serve o princípio? O princípio serve para nortear tanto o legislador como o operador do direito. O legislador, em que sentido, Levi? Observe que o princípio vai orientar o trabalho do legislador com o objetivo de mostrar para ele o melhor caminho a ser seguido dentro da política criminal. Ora, eu preciso ali imaginar a criação de um tipo penal. Você quer criar um crime? Ok, existem determinados princípios que vão orientar a criação de um tipo penal. Por exemplo, você quer criar um tipo penal? Precisa existir lei. É qualquer lei? Não, então você precisa observar a reserva legal. Mas é qualquer fato que eu posso criminalizar? Não, então você vai observar o princípio da intervenção mínima. Então, o princípio serve exatamente para orientar tanto o legislador como o operador do direito, mormente o juiz no momento da aplicação da lei. Beleza? Então é exatamente isso que eu trago para você quanto à orientação, Levi. Essa orientação, essa função de orientação do princípio a quem se destina, coloque aí logo, destina-se ao legislador e destina-se também ao operador, ao aplicador do direito. Fechado? Obviamente aqui eu não vou me estender na conceituação de princípio, mas a ideia básica que eu quero de você é exatamente essa. Mas isso não é o bastante. A gente sabe que os concursos públicos eles estão cada vez mais específicos na cobrança. Os examinadores eles estão querendo sempre um pouco mais dos candidatos. Então, já é temática certa
em concursos públicos, a questão dos princípios e das regras, da diferença entre princípios e regras. Aqui, gente, mais uma vez, não irei me estender, mas trarei para vocês as duas diferenças básicas entre princípios e entre regras. Uma análise bem simples e direta para você compreender. O princípio ele vai trazer um grau de abstração, de modo que ele não está no ordenamento jurídico para reger uma única situação, um caso em concreto. O princípio está ali para reger o ordenamento jurídico e ele pode, como eu já lhe antecipei, ser aplicado a diversas situações jurídicas. Por exemplo, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele pode ser aplicado em uma situação dentro do direito penal? Pode. Pode ser aplicado em uma situação dentro do direito administrativo? Pode. Então, assim, só para lhe antecipar como funciona. Já as regras, elas já têm um grau de concretude diferenciado. Inclusive, essa é uma linha de diferenciação que eu vou te mostrar no quadro. Então, a regra, ela é trazida de maneira específica para reger um ou fatos específicos. Diferentemente do princípio em que você tem uma aplicação a hipóteses indefinidas, a regra ela vai ser aplicada para hipótese ou hipóteses bem específicas e delimitadas, tá? De todo modo, já compreendeu como é que vai funcionar uma coisa da outra? Então, vamos diferenciar, vamos colocar no caderno bonitinho? Vamos nessa? De olho no quadro. Se ligue, a primeira forma de diferenciar os princípios das regras estão, como eu já lhe antecipei, no plano da concretude, porque o princípio ele é um valor fundamental em abstrato, enquanto que a regra ela tem uma concretude diferenciada que a faz ser aplicada a uma situação ou situações específicas, diferentemente dos princípios. Mas a diferença entre princípios e regras, que é mais cobrada em concursos públicos, em certames públicos, diz respeito exatamente à forma de solução de conflitos. Ora, se um princípio conflitar com outro em uma determinada situação, o que é que vai acontecer? Se uma regra conflitar com outra em uma situação, o que é que vai acontecer? Tome nota, galera, vamos nessa, vamos trabalhar? Se ligue. Havendo conflito entre duas regras, aqui iremos aplicar o sistema do tudo ou nada, trazido ao mundo jurídico pelo Dworkin. O Dworkin pensou, ora, se nós tivermos duas regras que estão ali para reger uma situação em concreto e específica, eu vou fazer com que uma prevaleça e a outra desapareça do mundo jurídico. Então, no conflito entre duas regras, uma irá prevalecer e a outra irá desaparecer do mundo jurídico. Já os princípios não vão utilizar em situação de conflito a tese do tudo ou nada. Havendo conflito entre princípios em um mesmo caso concreto, iremos aplicar o sistema da ponderação ou ponderação de valores. O que significa dizer? Significa dizer que num caso concreto nós vamos avaliar qual princípio que deve prevalecer, mas o outro não irá desaparecer no mundo jurídico, ele irá continuar ali no mundo jurídico. Então observe que em situações específicas, por exemplo, tá? Em situações específicas, por exemplo, nós vamos perceber que o princípio da reserva legal será afastado, a gente vai trabalhar no que diz respeito, por exemplo, às hipóteses em que uma medida provisória poderá tratar de direito penal não incriminador. A regra não é essa. Então, assim, eu estou trazendo uma análise bem sucinta para você compreender o que, Levi. Fecha comigo o raciocínio, bora lá? Regra. Conflito entre regra, sistema do tudo ou nada. Uma regra prevalece, a outra desaparece do mundo jurídico. Princípios. Qual é a técnica, Levi? Técnica da ponderação de valores. Um princípio irá prevalecer e o outro princípio irá desaparecer do mundo jurídico. De modo algum, ele irá permanecer no mundo jurídico, diferentemente do sistema aplicado às regras. Compreendeu? Vamos colocar no quadro, vamos ficar bonitinho para você colocar aí nas suas anotações. Então vambora, você já sabe como eu trago. Tá aqui, gente. No plano da concretude, o que a gente precisa saber? Tá aqui, ó. Os princípios possuem maior abstração comparado às regras. Assim, enquanto que os princípios se aplicam a indefinidas hipóteses, as regras são elaboradas para reger um fato determinado. Tá aqui. No que diz respeito ao plano da concretude, a diferença entre princípio e regra. Mas como eu já lhe antecipei, a diferenciação que é mais cobrada em avaliações é exatamente a de baixo, no que diz respeito à forma de solução de conflitos, quando há um princípio colidindo com outro, uma regra colidindo com outra. Vamos lá? Havendo embate entre duas normas, duas regras, somente uma delas prevalecerá, afastando-se do mundo jurídico aqui com ela colida, aplicando-se o tudo ou nada, como eu já lhe antecipei, sistema trazido pelo Dworkin.
Com efeito, havendo conflito entre princípios, utiliza-se a técnica da ponderação, onde, embora um princípio prevaleça sobre o outro em uma situação concreta, ambos permanecerão existindo no mundo jurídico. Então, eu trago aqui para você essa diferença para que você não seja surpreendido em avaliação, tá? Então, para que você estude comigo princípios do direito penal, antes de mais nada, você precisa saber o que é princípio, qual é a função precípua de um princípio e o que fazer em caso de colisão de princípios, e agora você já sabe absolutamente tudo. Fechado? Anotou tudo direitinho? Vamos nessa? Vamos trabalhar, porque agora a gente vai começar a trabalhar com os princípios e espécies. Repito que aqui nós elegemos os princípios mais decisivos, aqueles mais recorrentes em avaliação, exatamente para que você consiga formar uma base de estudo focada na sua prova. Vamos nessa? Vamos trabalhar? Sem dúvidas que o primeiro princípio deve ser o princípio da legalidade, nullum crime, nulla pena sine lege. Por que eu tô falando isso para vocês, gente? Porque o princípio da legalidade, ele vai nortear o direito penal de uma forma muito peculiar. Porque você vai concordar comigo que o princípio da legalidade ele é tão importante que ele se encontra previsto no artigo 5º da Constituição Federal e é o primeiro artigo do Código Penal, gente. Tá lá, primeiro artigo no Código Penal. Inclusive, a mesma dicção empregada no artigo 5º da Constituição é o do artigo 1º do Código Penal. Tá lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. O que é que eu tô querendo dizer para você? Tô querendo dizer para você que, por mais que você queira criar uma infração penal, você só poderá criar uma infração penal através de lei. Ponto. É isso. É isso. Por mais bruto, por mais ignóbil, por mais absurdo que você considere que um determinado fato seja, esse fato só poderá ser eleito como uma infração penal se houver uma lei que diga que ele é uma infração penal. Ponto. Uma das grandes temáticas que a gente costuma sempre estar trazendo em aula é a temática do adultério. O adultério para a nossa sociedade é um ato completamente imoral. Mas é um ato criminoso? Não. Por que não é um ato criminoso? Porque não existe lei dizendo que adultério é crime. Pronto. A sistemática é exatamente essa. Mas vamos trazer para você as bases de seu estudo? Vamos lá. Primeira coisa que eu já lhe antecipei, gente, está aqui, ó. Previsão legal, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e artigo 1º do Código Penal. Tá lá, você já sabe onde é que você vai achar o princípio da legalidade. Segundo, tem natureza, de cláusula pétrea. Levi, o que isso significa? Significa dizer, gente, que trata-se de um princípio que não pode ser extirpado da Constituição Federal. Trata-se de um princípio que não pode ser extirpado da Constituição Federal. Ou seja, você não pode abolir o dispositivo constitucional que fala sobre o princípio da legalidade. Mas aí você me pergunta, por que essa proteção, Levi? Porque observe que o princípio da legalidade, ele vem a proteger o cidadão da tirania dos governantes. O que não é possível, gente, é que, por exemplo, hoje, um determinado fato aconteça, certo? E a partir de hoje, eu, governante, sem qualquer processo legislativo, diga que esse fato é criminoso e ainda lhe atribuo uma pena. Então, você que está aí de casa, você que está me assistindo, você que está aí na sua casa, você que está no trabalho, você que está no transporte, onde você esteja, pense comigo. Um determinado fato acontece e esse fato me prejudica de algum modo. Esse fato não é criminoso, mas eu digo para você, é crime. Você vai estar sujeito a um processo penal respondendo uma pena máxima de 5 anos. Você vai dizer, mas espera aí, existe uma lei que diga que esse fato é criminoso? Não, então eu não posso ser punido por ele. É essa a ideia que você precisa entender. E é por isso que é uma cláusula pétrea. Não é possível que esse dispositivo constitucional seja abolido. Segunda coisa. Terceira coisa, observe que o princípio da legalidade, ele é tão importante que ele não está previsto tão somente no ordenamento jurídico nacional, mas ele tem prevenção em tratados internacionais de direitos humanos, e aqui eu trago exemplos para você. O primeiro, Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, previsão lá do princípio da legalidade. Estatuto de Roma também, previsão do princípio da legalidade. Então não tem mais dúvidas. Levi, fecha comigo o raciocínio, como é que eu devo entender o princípio da legalidade. Lembre-se, só é possível existir uma infração penal se existir uma lei dizendo que aquela conduta é uma infração penal. Se não houver lei, não é possível que se exista uma infração penal. Ponto.
Agora observe que o princípio da legalidade, ele é um princípio amplo, que ele precisa trazer algumas peculiaridades que a gente vai estar abordando aqui ainda nessa aula. Fechado? Mas por enquanto, feche só esse raciocínio para mim, que daqui a pouquinho eu vou esmiuçar ele ainda mais. Fechado? Porque eu preciso falar do princípio da reserva legal, e o princípio da reserva legal, querendo ou não, é um desdobramento do princípio da legalidade. Observe que alguns doutrinadores acabam tratando o princípio da legalidade e da reserva legal como expressões sinônimas. Particularmente, eu me filio à corrente do professor Rogério Sanches, que promove uma divisão onde a reserva legal seria um princípio decorrente do princípio da legalidade. Porque o princípio da reserva legal, ele vai nos dizer que, de fato, para que exista uma infração penal, exige que exista uma lei. Mas que tipo de lei? Observando para os processos legislativos que existem no Brasil, a gente pode falar de lei ordinária, a gente pode falar de lei complementar, a gente pode falar de lei delegada, a gente pode falar de medida provisória, querendo ou não, é o ato, entre aspas, legislativo do chefe do executivo. A gente pode falar de resoluções, a gente pode falar de portaria, a gente pode falar de decreto, a gente pode falar de instrução normativa. Então observe que o conceito de lei aqui, num primeiro momento, é um conceito amplo, e o princípio da reserva legal, ele vem exatamente diminuir, reduzir o alcance dessa ideia de legalidade. Porque a reserva legal vai dizer pra gente o seguinte, meu amigo, duas coisas específicas. Em primeiro lugar, quando eu falo em legalidade, qual é o ente que pode legislar na seara penal? Então eu tenho a União, os estados e o município. Então a ideia é essa daqui, ó, você tem ó, União, Estado, município. Quem é que pode legislar em direito penal? Comecemos dessa forma. Levi, qual é a regra? A regra é que cabe à União privativamente, lá na forma do artigo 22 da Constituição Federal, legislar sobre direito penal. Ponto. Qual é o pulo do gato que eu quero trazer para você? Muita atenção ao artigo 22, parágrafo único desse mesmo artigo, dessa mesma Constituição Federal de 88. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 22 vai nos dizer que é possível que, mediante lei complementar, a União delegue aos estados matéria legislativa desde que se refira a um assunto local. Então, tome muito cuidado, gente. Qual é a regra? A União tem a competência privativa para legislar em direito penal. Excepcionalmente, os estados podem? Podem, desde que autorizados por lei complementar. Primeira informação. Segunda informação, Levi, ok. E aquela quantidade enorme de normas que você trouxe para mim, qual delas é que poderá, ou melhor, qual delas é que é a legítima para legislar sobre direito penal? Vamos lá, tome nota. Qual é a regra, galera? A regra é que o direito penal somente pode ser legislado através de lei ordinária, ou seja, processo legislativo através de lei ordinária. Ponto. Excepcionalmente, como eu acabei de dizer para você, é possível que uma lei complementar traga noções do direito penal incriminador, sem dúvidas que sim, pelo próprio dispositivo que autoriza, que é o dispositivo previsto no artigo 22, parágrafo único. Então, vamos lá, vamos fechar. Competência privativa da União para legislar sobre direito penal, certo? Certo. Excepcionalmente os estados, desde que autorizado por lei complementar, certo? Certo. Qual é o tipo, a espécie de norma que poderá trazer o direito penal incriminador? Lei ordinária. Excepcionalmente, lei complementar. Pronto. É isso que você precisa saber como base para a sua prova. O grande da questão, gente, é que nós também não podemos fechar nossos olhos para o nosso examinador e para os detalhes que ele pode trazer para a nossa avaliação. Por que eu estou chamando a atenção disso? Tudo bem, Levi. Você me falou aí lei ordinária e excepcionalmente lei complementar. Mas existe a possibilidade, por exemplo, de que a medida provisória traga o direito penal? É possível que a lei delegada traga o direito penal? É possível que alguma resolução traga o direito penal? E é isso aí que a gente vai trabalhar exatamente agora. Primeiro tópico. Primeiro tópico, gente, eu vou até passar uma borracha aqui que eu coloquei para vocês, porque aí vocês conseguem ver com melhor
né? Amplitude a anotação. Fechado? Bem, e aí vem o primeiro debate. Debate sobre as medidas provisórias. Tá aqui, gente. Medida provisória, como eu já lhe antecipei, é o ato, entre aspas, legislativo do chefe do executivo. Certo? Certo. Tá lá. Previsto no artigo 62 da Constituição Federal. O grande da questão é o seguinte: é possível que, através de medida provisória, seja legislado direito penal? A resposta é negativa em regra. Por que em regra? Porque, de fato, uma das proibições previstas no rol de temas que podem ser tratados por medida provisória é o direito penal. Entretanto, gente, existe precedentes trazidos pelo Supremo Tribunal Federal de que é possível medida provisória tratar de direito penal não incriminador. Ou seja, desde que não seja para criar crimes, aumentar penas ou criar qualificadoras ou agravantes, é possível que medida provisória trate de direito penal, o chamado direito penal não incriminador. Levi me dá um exemplo disso. E eu trago para você a posição do Supremo Tribunal Federal, que foi trazida lá no fim dos anos 2000, vinculada ao Estatuto de Desarmamento. Para quem não se recorda ou para quem não sabe, o Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, ela trouxe um prazo para que as pessoas entregassem as suas armas domésticas sem que fossem responsabilizadas pelo crime de posse irregular de arma de fogo lá no artigo 12 da citada lei. Ponto. À época, inclusive, houve um verdadeiro estímulo, as pessoas recebiam dinheiro por isso. Só que foram dados prazos. Então, ó, de 2003 até 2005, quem entregar não responderá pelo crime e receberá ainda uma compensação financeira. Só que perceberam que em 2005, do levantamento que havia sido feito, muita gente não tinha entregado as armas ainda. Então foi o que se pensou. Bom, eu vou precisar aumentar, por razões de política criminal, esse período em que não haverá responsabilização dessas pessoas. E aí, à época, o então presidente da República editou uma medida provisória estendendo esse prazo de 2005 até 2008. E aí houve o questionamento dessa medida provisória exatamente com base no que eu acabei de te dizer. Ora, medida provisória não pode criar direito penal. Então, qual foi a posição do STF à época? Ei, medida provisória não pode criar direito penal incriminador. Criar crime, aumentar a pena, agravante, qualificadora, não pode. Agora, para direito penal não incriminador, é possível. Porque nesse caso, houve aí, através de uma medida provisória, o reconhecimento do abolitio criminis, lá na forma do artigo 2º do Código Penal, que a gente vai tratar também na nossa aula de aplicação da lei penal. Então, eu trago isso como exemplo para você fechar para a sua avaliação no que diz respeito à medida provisória. Em regra, não pode, somente para direito penal não incriminador, exemplo, Estatuto de Desarmamento e o delito de posse irregular de arma de fogo, posição já do STF do final dos anos 2000, como eu já lhe antecipei. Fechado? Primeira coisa para você deixar muito bem anotado aí, velho, porque isso cai em prova. Fechado? Bom, segunda coisa, gente, as leis delegadas. Levi, é possível que através de uma lei delegada eu tenha aí o direito penal? Não, de forma alguma, galera, de forma alguma. As leis delegadas que tem lá a aplicação prevista no artigo 68 da Constituição Federal, deixa bem claro que não é possível o presidente da República delegar ato legislativo que se trate de competência privativa do Congresso e que se refira a direitos individuais, que é o caso do direito penal. Então, gente, leis delegadas de forma alguma poderá legislar sobre matéria penal incriminadora, certo? E ainda, galera, as resoluções. E aqui eu vou trazer uma situação bem simples para vocês, tá? Lembre-se que as resoluções, elas não podem, do mesmo jeito, criar tipos penais, criar agravantes, criar qualificadoras, criar causa de aumento de pena. Tá certo, Levi? Tá certo. Agora, não se esqueça que é possível, por exemplo, que uma resolução reproduza texto de lei. É possível, por exemplo, uma resolução do TSE reproduzir em um de seus artigos um dos crimes previstos no Código Eleitoral? Sim, sem dúvidas. Então, galera, lembre-se que há resoluções do TSE, principalmente, que reproduzem textos trazidos no Código Eleitoral. Essas resoluções, elas são válidas? São. Por quê? Porque elas basicamente estão reproduzindo o que já existe. Elas não estão inovando na seara do direito penal incriminador. Fechado, galera? Tudo massa? Então, observe como a reserva legal, trago a reserva legal, princípio decorrente da legalidade. E aqui, repito, me filiu a corrente trazida pelo professor
Rogério Sanches. Fechado? Dentro dessa linha de raciocínio, a gente precisa trazer a logística do princípio da anterioridade. Claro, o princípio da anterioridade está nos mesmos dispositivos do princípio da legalidade. Observe, quando eu falei sobre o princípio da legalidade, eu disse para você, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. O que o princípio da anterioridade quer dizer para você? Amiguinho, você já sabe que você só pode criar uma infração penal se houver lei, mas essa lei ela deve ser anterior ao fato. Anterior ao fato. Anterior ao fato. Anterior ao fato. Então, a anterioridade vai trazer para nós a seguinte informação, meu amigo, você não pode querer mudar as regras do jogo, você não pode querer mudar as regras do jogo durante o jogo. Não dá. Não dá. Observe, galera, que a gente não pode se esquecer, por outro lado, do princípio da irretroatividade da lei penal. Porque, lembre-se, gente, qual é a regra constitucional que nós temos? A lei penal não retroagirá. Ou seja, se você tem uma lei penal, ela não pode voltar para alcançar fatos pretéritos. Mas o próprio texto constitucional já complementa, salvo se beneficiar o réu. Salvo em benefício do réu. Então, observe, galera, que o princípio da anterioridade ele é complementado pelo princípio da irretroatividade da lei penal, deixando bem claro que uma lei penal não retroagirá, não voltará, não será aplicada a fatos pretéritos, salvo se vier em benefício do réu. Nesse caso, será possível a sua aplicação para fatos anteriores. Observe que o princípio da retroatividade da lei penal, a gente vai trabalhar um pouco mais quando eu estiver trabalhando com vocês sobre sobre a aplicação da lei penal no tempo. Mas a gente vai estar debatendo isso com você. Fechado? Então, dentro dessa linha de raciocínio, a gente já começa tratando de 3 princípios que são essenciais para a gente trabalhar com o assunto lei penal no tempo, por exemplo. Legalidade, anterioridade e reserva legal. Fechado? Tudo direitinho? Tá copiando direitinho? Levi, pelo amor de Deus, eu tô com dúvida. Ô, meu velho, manda uma mensagem pela gente pelo Tech ou manda lá pra mim no meu Instagram, @LeviMoscovitz. Lembre, Levi Moscovitz só tem eu nesse mundo. Fechado? Tranquilinho? Vamos nessa, galera. A gente vai estar trazendo ainda aqui uma informação importante no que diz respeito ao artigo 3º do Código de Processo Penal Militar e que traz para nós uma hipótese que não foi recepcionada pela Constituição Federal exatamente por violar o princípio da anterioridade. Observe que é trazido no artigo 3º do Código de Processo Penal Militar. As medidas de segurança regem-se pela lei, vigente ao tempo da sentença, prevalecendo, entretanto, se diversa a lei vigente ao tempo da execução. Amiguinho, não dá, né? Não dá, porque a lei da execução, você já compreende que ela é posterior à da sentença, portanto, posterior ao fato, e neste caso, observada a regra da anterioridade e da irretroatividade da lei penal, não há que se falar aí, neste momento, de algo a ser recepcionado pela Constituição Federal, de modo que não foi e não pode ser aplicado pelo operador do direito. Fechado, galera? Então, com esses 3 princípios, eu vou dar um break. Daqui a pouquinho a gente volta exatamente para estar trabalhando com os demais princípios do direito penal. Fechado? Fica aí, viu? Eu volto já. Bebo água, bebo café e venha com tudo, porque hoje, meu velho, só amanhã. Um abraço.